Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um webinar da OpenCAD. Eu sou Calequela Manuel, sou engenheiro de controle e automação com ênfase em mecatrônica, mestre em engenharia elétrica na área de instrumentação e controle e doutor em engenharia industrial na área de sistemas dinâmicos lineares e não lineares. Tenho aí experiência no setor automobilístico aí aproximadamente 9 anos e utilizo o MATLAB Simulink já há 12 anos, distribuídos entre mestrado, doutorado, graduação. Tive a oportunidade aí de trabalhar junto à Renault, célula industrial, aí a CNH Industrial, célula Technology, e hoje faço parte aqui então da OpenCAD como engenheiro de aplicação e expert em soluções Model Based Design e MBSE, utilizando o software MATLAB e Simulink. Hoje eu trago aqui então um webinar descontraído, né, justamente sobre aí o aspecto de modelagem veicular relacionada a veículos elétricos, né? Um tema que está tão em alta aqui e a gente vai ter uma ideia clara aqui de como desenvolver, né? E mostrarei também depois um modelo ali já hands-on, na prática, de um modelo de um veículo elétrico utilizando o MATLAB Simulink, Simscape elétrico e demais toolbox, em destaque o Simscape Better. Tá? Bruno, está me ouvindo? Posso seguir? Pode sim, Calequela, por favor. Eu tô certinho. Perfeito. Então, trago aqui os 5 tópicos. Primeiro tópico, vamos ver sobre modelagem e simulação de sistemas de propulsão elétrica. Qual que é a proposta de modelagem, tá? O segundo tópico é o design e controle de baterias para electrical vehicles, tá? Veículos elétricos. E o tópico 3 é justamente integração e teste hardware in the loop e geração de código automático, né? Então, existe no Simulink hoje alguma aba, algum menu de configuração para testes rápidos in the loop, quais são os recursos que tem e como pode ser gerado aí o código embarcado, né? O tópico 4, a gente vai ver aspectos de otimização de eficiência energética do veículo, tá? Quando falo de eficiência energética, estou falando aí você conseguir mensurar a potência, o torque, a velocidade do motor, o consumo e também a vida útil dessa bateria, o quanto pode durar ao longo dessa viagem também, né? São todos aspectos que o motor recebe e também fornece aí para o veículo, tá? E, claro, a parte de validação de modelos, né? O que é que o Simulink traz de recursos aí? A parte de otimização e eficiência energética é gigantesca, tá? Tem várias formas de você poder trazer aspectos de otimização. Eu vou mostrar algumas toolboxes aí que permitem esse tipo de otimização. A configuração original do próprio Simulink também permite esse tipo de otimização. E até scripts, né? MATLAB linkado aí ao Simulink, você também consegue fazer otimização de eficiência energética de powertrain, especificamente aí de veículo elétrico, tá? E aí os casos ou cases de sucesso, né? Utilizando as nossas ferramentas aí, MATLAB, Simulink, Simscape elétrico, Simscape Better, né? Entre outras. O tópico 1, modelagem e simulação de sistemas de propulsão elétrica. Bruno, qualquer pergunta você pode mandar por aqui, eu respondo aqui, tá? Claro, sem problema. Perfeito. Modelagem e simulação de sistemas de propulsão elétrica, tá? Vamos lá. Primeiro entender o motor de combustão interna, que a gente sabe que é um motor que funciona de forma SI ou CI, que é o Spark Ignition, tá? O Spark Ignition, que é o famoso motor de combustão SI, é etanol, gasolina ali, né, e outros derivados. E o motor de combustão interna CI é especificamente para motor a diesel, né? Então, estou dando aqui um overview do motor tradicional que se usa hoje no Brasil, que é o motor de combustão interna. Quanto ao motor elétrico, existem alguns componentes que é importante a gente aí, então, distingui-los, tá? Primeiro componente que a gente tem aqui é justamente aí o aquecedor do veículo, tá? E o segundo componente que a gente tem aí é justamente então o resfriador do veículo elétrico, tá? A ordem
não significa que a ordem é essa, tá? Mas eu trouxe aí preferi numerar os componentes, tá? Então pode ser que você comece pelo tipo de carregador que você quer, o tipo de conversor, tá? A ordem, a numeração não muda a ordem do produto final, né? Que você vai poder aí fabricar o seu veículo elétrico ou desenvolver o seu veículo elétrico utilizando aí MATLAB e Simulink, tá? Vamos lá, então. A tela aqui travou, botando aqui, Bruno. Ok. A parte então do aquecedor, o resfriador, a bateria, tá? O conversor, climatização, o famoso HVAC, o charger, que é o carregador, tá? Do veículo, a parte frontal, o motor ali, o motor dianteiro, né? E o motor traseiro, nomeado como EM2 e EM1, tá? Driveline, que é a parte de transmissão ali do veículo, que permite o movimento do veículo. Então, o motor tem um movimento de rotação do veículo elétrico, tá? Mas o que permite que o veículo vai para frente, vai para trás e vai para lateral é o famoso movimento longitudinal e lateral. Então, o motor, né, qualquer tipo de motor, não só de veículo elétrico, ele tem um sentido de rotação, né? Mas ao transmitir para que o veículo possa aderir dessa potência, desse torque, dessa força, é necessário que o movimento que esteja saindo é justamente então o longitudinal ou lateral, para permitir o veículo ir para frente, ir para trás e ir para lateral, tá? E aí temos aí o radiador, que tem a mesma função do motor de combustão interna também, tá? É, esses são alguns componentes de veículo elétrico e a opção de simulação para esse sistema de propulsão elétrica ou veículo elétrico é justamente, então, o MATLAB associado especificamente com Simulink, Simscape Better, Simscape Driveline, Simscape Elétricos e Simscape aí, então, fluidos. E o Stateflow faz toda a lógica, né? Por exemplo, como que a gente vai mensurar estamos a falar de aspectos de consumo energético, né? Já distingui que o consumo energético acontece quando você tem os parâmetros que o motor recebe e também os parâmetros que os componentes, né, ou os parâmetros que o motor pode oferecer, tá? Então, por exemplo, você carregou a bateria do seu veículo, que você quer ver a autonomia do seu veículo, você quer ver a potência em cima desse motor, se está superaquecendo ou não, o torque do motor, a força do motor. Então, todos esses parâmetros aí, né, é que traz a relação de eficiência energética do seu veículo elétrica. E toda essa lógica, se aquecer ou não, né, quem faz essa lógica, né, dentro do veículo elétrico é justamente o state flow, tá? Então, vou dar um exemplo, o nível de bateria, se está baixo ou está alto, qual que é a autonomia. O que faz aparecer no painel do veículo, né, se a bateria está super carregada, se falta 2 horas para terminar a autonomia da bateria, né? Quantos km ainda vai rodar, né? Então, toda aquela visualização que aparece no painel, quem faz essa lógica entre a bateria, o motor, para você enxergar no painel, é a lógica State Flow, que é a nossa lógica máquina de estado, né? Você trabalha por seta, é muito tranquilo aí de se trabalhar, tá? Ô, Então, Kale, a são, gente tem uma pergunta sim, aqui no chat. claro, sim. O Robson perguntou se esses elementos eles estão nativos no MATLAB ou são necessárias toolbox específicas. São necessárias toolboxes específicas, tá? E além das toolboxes específicas, você já tem esses blocos prontos, tá? Eu já vou mostrar para vocês ali, que vai permitir só você arrastar um bloco e o outro e ligar para você fazer a modelagem do seu veículo. Mas as toolboxes nativas são, né? O que você precisa, né? Simscape Battle, Simscape Driveline, para permitir o movimento de rotação e traslação do motor. Simscape Better para quê? Permitir você fazer a modelagem do BMS, que é o Better Manager System, que é o sistema de gerenciamento da bateria, para você ver aí o status da bateria, o famoso SOC. O Simscape elétrico, para você poder pegar os drive ali, né, do veículo e outros componentes, carregador elétrico do veículo, você precisa de Simscape elétrico. E o Simscape fluidos, você pode aí criar um sistema de resfriamento. Né? A gente tem aquela ilusão de que só o motor de combustão aquece ou superaquece, né? O motor elétrico também aquece e superaquece. Você precisa ter um sistema de resfriamento deste motor elétrico, tá? Isso até aproveitando aí a pergunta, né? Fundamentando um pouco em cima dessa pergunta,
Esse é um trabalho que já foi publicado aí na revista I3E, né, um trabalho científico de alta qualidade, né, referência aí ao professor Mauro Dias Santos, da UTFPR, né, em Ponta Grossa, aí, o laboratório GSA, juntamente com a OpenCAD, né, especificamente eu, no caso, né, a gente propôs esse trabalho científico, né, e foi bem aceito, já está até publicado aí, caso vocês queiram consultar um pouco mais sobre, né, essa nossa referência de estudo de motores elétricos que sim podem aquecer, né, porque tem componentes no meio, e a gente sugeriu aí utilizar o Simscape Fluidos para fazer o gerenciamento aí então desse aquecimento, tá? Então são essas toolboxes aí que podem estar sendo aí adicionados além do Simulink. Isso aí, Mariana. É isso, certinho. Perfeito. Bom, já que a gente tem uma ideia dos componentes, né? O que é um aquecedor? O que é que o aquecedor faz no veículo? O resfriador, o que é que o resfriador faz no veículo? O que é que a bateria faz? O que é que o conversor faz? O que é que a climatização faz? O que é que o carregador faz? Motor dianteiro, que é o front mount, o que é que faz esse motor, né? Que é chamado de drive front também, ou front drive. O motor traseiro, a transmissão, para que serve, né? O radiador. Alguns conceitos já vêm do motor de combustão interna, mas claro, você vendo no workflow, né, um ligado ao outro, você vai entender melhor o que cada componente faz no desenvolvimento do veículo elétrico, tá? Então, esses são os componentes e essa é a proposta de trabalho. Trabalhar dentro do MATLAB, Simulink, Simscape Battery, Simscape Driveline, Simscape Elétrico, Simscape Fluido e o Stateflow para máquinas de estado para fazer toda a lógica do powertrain ou veículo elétrico, tá? Tópico 2, designer e controle de baterias para electrical vehicles, tá? Então, aqui é um projeto de controle de bateria para os veículos elétricos. A gente sabe que os veículos 100% elétricos, tá? Eles têm que ter obrigatoriamente uma bateria, justamente para você carregar, tá? E essa bateria alimentar o seu motor e o veículo seguir viagem, tá? Então, um veículo 100% elétrico tem que ter bateria, tá? E aí vem os híbridos, aquela mistura de motor de combustão interna e motor de e o motor elétrico, né? Motor elétrico de combustão interna, que é o famoso híbrido e por aí vem. Mas um veículo elétrico, 100% elétrico, tem que ter uma bateria que é a principal fonte de alimentação. Você carrega e segue viagem, tá? Então aqui é o workflow para você desenvolver os seus veículos elétricos, tá? Então aqui já fiz questão de trazê-los organizados aqui, tá? Então nós fizemos referência daquele motor frontal, né, e o motor traseiro, tá? Então aqui, por exemplo, você tem um motor traseiro, tá? Esse motor traseiro que permite o movimento do veículo ali, né, um drive de referência desse motor elétrico que permite aí o movimento do veículo para a esquerda, para a direita, em relação atuando diretamente nas rodas, tá? E aqui tem um motor também dianteiro, que permite o movimento da esquerda e da direita do veículo elétrico, tá? O que não acontece no motor de combustão interna. Grande parte dos veículos elétricos hoje você tem um drive dianteiro e traseiro, né? E também faço uma referência nesses drives, tanto dianteiro quanto traseiro, que permite o movimento da esquerda e a direita do veículo para cada entre-eixos, tá? Então, isso aqui é um entre-eixo, isso daqui é um entre-eixo dianteiro e esse é um entre-eixos traseiro, tá? Então, grande parte dos veículos aí que são four-wheel drive, ou seja, tração nas quatro rodas, tá? Eles têm um drive aí, tanto entre eixo dianteiro, tanto traseiro, né? O que aumenta a potência, a força do veículo, né? Em sair em situações aí como, por exemplo, o veículo num buraco ali, ou num, 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 é, num chão ou numa rodovia não plana, né? Então, a força de tração entre os eixos, né, justamente ajuda porque você tem tração independentes em cada roda. E aí, claro, você tem uma força maior, automaticamente um torque maior, e aí você tem mais facilidade de andar aí off-road, né? Seja aí em terra ou também em rodovia, né? Você tem uma potência maior, tá? O DC é o conversor aí entre a bateria e o carregador que faz a conversão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo como você pode trabalhar com o conversor DC. É, a corrente, né, a tensão que a gente tem hoje em casa, ela é uma tensão alternada.
Então, quando eu pego o carregador do veículo, conecto, eu estou tendo uma tensão alternada, porém, eu tenho um conversor, que é esse DC. O que esse DC pode fazer? Converter essa corrente alternada em contínua. Para quê? Para a bateria aceitar essa tensão, tá? Porque a tensão da bateria normalmente é 12 volts, né? Tá? Normalmente é 12 volts, e você precisa de uma tensão contínua. Se você ligar diretamente na rede, que é a nossa, de casa, residência, né, que é alternada, você queima, acaba com os dispositivos do seu veículo elétrico. Então, você precisa de um conversor dentro desse carregador elétrico para você poder, então, fazer a conversão de alternada para contínua, que é o que a bateria aceita. Ah, Calequera, eu posso fazer uma bateria, por exemplo, de 24 volts? Você pode, mas vai ter que alterar quase todos os componentes ali que estão sendo alimentados pelo seu modelo. Você precisa verificar, né? Então, essa é a função do conversor, tá? Então, aqui é a bateria e aqui você tem aí, então, o trocador. Então, você vê todos os componentes aqui já montados ali para você poder, então, definir, né, o desenvolvimento do seu veículo elétrico, tá? Aqui a bomba de óleo ali, a bomba do motor, a bomba da bateria, né? Onde tem aí todos os parâmetros, né, conectados entre o aquecedor, a bateria, o conversor, tá? E por aí vai. Agora, como que é feito a bateria dentro do Simulink, tá? A bateria é feita por células, né? Células, eh, aquelas células denominadas como células de lítio, né, também podem ser modeladas e outros tipos de formas de baterias, né, que você quer aí reinventar, validar, você pode também, eu quero uma bateria com 4 células para autonomia de 300 horas do meu veículo, você pode também fazer esse tipo de modelagem aqui tranquilamente, tá? Então, quem ajuda a fazer esse tipo de modelagem é o Simscape Better, é uma toolbox nossa, lembrando que é uma toolbox que já tem quantidade de células lá, você pode usar as células padrões ou pode adicionar mais células, tá? Você tem blocos já prontos que te permitem fazer aí já uma célula de bateria compacta para você já testar aí, então, o seu modelo, tá? Você consegue inserir sensores usando o Simscape Better para você ver o status da bateria, temperatura, se está carregado ou não, tá? Então aqui já tem um sensor para verificar o SOC, temperatura, tensão, né, da bateria e também corrente. Tá? Então, todos esses blocos já estão prontos, você só precisa respeitar ou seguir o seu circuito para poder modelar. Na dúvida, a nossa modelagem do sistema de bateria é um sistema que é baseado na ISO 262 ou IEC 61508. O que são isso, Calequela? Isso são normas de segurança funcional utilizadas no setor automobilístico. Então, o padrão global você já tem aqui pronto. Você só precisa arrastar o bloco e conectar nos demais componentes do seu veículo como é mostrado aqui, tá? Bom, Cale, a gente tem mais sim, algumas perguntas aqui. claro, O Robson perguntou se possível, para você sinalizar as referências de 3E ou outras em que a OpenCAD atuou conjuntamente com a academia na escrita de papers para develop de veículos elétricos. perfeito. Eu já pego aqui o link. O Bruno tá aí Acho que ele está focado no evento. no evento, tá? Ah, deixa eu ver se eu pego aqui o link. Tá Bom, bom. Robson, segue o paper ali, que é a nossa proposta aí justamente de sistema de resfriamento para motores ali, né, sistemas de veículos, né, elétricos, 100% elétricos, ou seja, com funcionamento a bateria, tá? Essa é a nossa proposta que foi aceita aí junto ao I3E, né? 34ª edição, tá, desta conferência. Qualquer dúvida, seguimos aí à disposição, tá? Tem mais algumas aqui no chat. Sim. O Fernando perguntou como faz para validar ou testar a lógica que é implementada nos modelos, se existe alguma ferramenta de teste. Sim, existe essa ferramenta, chama-se Simulink Test, tá? E outra forma de você testar é justamente, assim, é o nível, né, como posso dizer, complexo de você testar é usando o Simulink Test para você ver a conexão dos blocos, se estão ok ou não.
Mas uma simples que você pode fazer é justamente você executar o seu modelo e não retornar nenhum erro. Se o seu modelo não retornar nenhum erro após a simulação, isso quer dizer que a conexão está sendo bem feita ou está bem modelada e pode seguir fluxo. Agora, Simulink Test é muito requisitado aonde? Quando você vai tentar validar um produto, você tem que ter, todas as etapas do seu veículo tem que ter sempre uma ou duas confirmações, né, para serem bem aceitos o seu produto no mercado. Aí você pode usar o Simulink Test para fazer garantir mais confiabilidade, uma vez que esse código embarcado você pode levar para um hardware, para uma ECU, para fazer o controle eletrônico de vários parâmetros aí dentro do veículo. Tá? Alto nível, usaria Simulink Test. Em baixo nível, só modelando e verificando se tem algum erro. Eu já mostro isso como que você pode estar vendo do jeito simples e também mostro ali o Simulink Test, tá? Que é o teste harness, né, de conexão. Então, se você não vai embarcar um código para o hardware, não há necessidade de você usar o Simulink Test, porque aí de repente você está fazendo só uma análise para ver se está funcionando de acordo ou não. Agora, se a intenção é validar um produto, você tem que ter vários critérios de análise. O Simulink Test é forte candidato e tem que estar lá para testar, a fazer a conexão harness, né? É como se você tivesse fisicamente pegando um condutor ali, ligando a bateria, ligando o conversor, e no drive dianteiro e no drive traseiro. Essa é a proposta do Simulink Test. Por isso que para validação de um produto considerado algo crítico, uma modelagem crítica, você deve ter. Tá? Tem mais algumas aqui. Sim. O Leonan pergunta se nessa toolbox há a possibilidade de mudar a tecnologia da bateria. Sim, você pode modelar a bateria do jeito que você achar conveniente. Tá? Uma bateria de autonomia de 300 horas, 24 horas, 12 horas, você pode modelar como você quiser. Eu só queria fundamentar que, na dúvida, você tem um padrão ISO 262 e EC 61508 que todas as indústrias globais usam. E esse padrão já modelado a gente já tem pronto, tá? Só precisa seguir fluxo. Mas aí, para questão de estudo, né, ou propostas, né, confrontar essas propostas, pode fazer sim. Tá? O Robson perguntou se essas toolboxes elas estão presentes a partir de qual release? A partir da release 2025, a 2025B, tá? Você já tem todos recursos, tá? As anteriores também tem 2023, 2022, tem o Simulink Test, tá? A data certa não tem uma referência agora aqui, mas 2021 para cima você já tem o Simulink Test, já tem o Simulink, o Simscape Beta, tá? E Driveline e outras, tá? Você já tem sim. E o André perguntou se conseguimos simular o sistema de comunicação CAN dentro do sistema. Sim, consegue aí o Control Area Networking, que é rede CAN, você consegue sim. E para simular uma rede CAN aqui, você não precisa, é uma linda pergunta até que fez aqui, referência. Para simular uma rede CAN com Simulink, né, rede CAN, você não precisa ter aí, então, o veículo real, porque a gente tem uma toolbox que chama Networking, tá? Vehicle Toolbox. Essa Toolbox, ela é o quê? É um padrão global também, ISO 262 e EC 61508, já pronto aqui. Então, você só arrasta esse bloco e conecta ao seu veículo virtual, que você vai ter os mesmos parâmetros como se você estivesse tirando do motor. Para quê? Para evitar gastos de prototipagem ou dispositivos reais. Quando você for trazer o veículo que você comprou, quer validar, vai funcionar com a mesma precisão e o mesmo resultado, né? Então, essa é a grande vantagem de usar aí as nossas ferramentas MATLAB e Simulink, porque você já tem referências globais do uso que é aplicável ali em estados reais, tá? O Vinícius perguntou, é, tanto que daí você pode decidir se você acha melhor responder por e-mail ou por aqui mesmo. Uhum, Ele escreveu assim: estou fazendo uma simulação com MATLAB Simulink de um veículo baixa hidrogênio com uhum. bateria elétrica e não conseguiu concluir e ainda está tendo dificuldade com as ligações dos blocos célula H2 e a bateria e ligar isto com o restante do sistema. Teria alguma dica para fazer essa simulação? Sim, teria uma dica, eu vou responder isso via e-mail, tá? Tranquilamente. Eu acho que a conexão, primeiro você poderia criar subsystems para te facilitar essa modelagem,
Depois de você criar subsystem, você pode criar aí referência de Stateflow para te ajudar a inserir essa célula dentro do modelo, tá? Mas posso responder isso pelo e-mail aí, bem mais detalhado para você, aí fica melhor, tá? Mas dá para fazer sim. Beleza, de perguntas é isso por enquanto. Perfeito. Seguindo aqui, então, pessoal, produtos e toolboxes para desenvolver hoje um BVE, né, que é o Battery Vehicle Electrical, né? Para desenvolver um veículo 100% elétrico hoje, você precisa dessas toolboxes básicas. Simulink, MATLAB, primeiro software, segundo software, Simulink. As toolboxes Synscape, que é um requisito de todos os Synscape. Synscape Better, tá? Para gerenciamento de BMS e outros parâmetros da bateria. Synscape Driveline, para permitir a rotação do motor, que transmite a translação ali, tanto dianteira, traseira e também lateral, que permite esse movimento. E Synscape elétrico para fazer aí o carregador, drive, todos os componentes elétricos do veículo. Stateflow, como já explicado, ele consegue tirar todas as informações de cada dispositivo, né, e te mostrar num painel, né? Então, o Stateflow tem essa capacidade. Quanto de temperatura está o óleo do motor? Stateflow faz essa lógica e te mostra no painel. Synscape Driveline, a rotação do motor está de acordo ou não? É RPM. Synscape pega essa informação, Stateflow, e te mostra no painel, tá? O peso do veículo, né? Stateflow vai lá, pega a informação do peso e te mostra no painel. É a nossa lógica de estado de máquina, né? Trabalha ali por setas. Eu vou abrir um modelo e eu já vamos aí explorar um pouco esse modelo, mostrar aí a referência de cada bloco, como está aí modelado, tá? Bom, terceiro tópico, integração e teste hardware in the loop, né? Para esta parte, eu prefiro abrir o primeiro modelo e a gente volta aqui nessa parte de integração e teste hardware in the loop. Então, para facilitar, eu já abri aqui o modelo justamente no Simulink, tá? Vou abrir aqui o modelo, perfeito. Vocês conseguem ver a minha tela, Mariana? Sim, tá certinho. Perfeito. Então, vamos abrir aqui o modelo e justamente trabalhar em cima desta da proposta que nos traz aqui, que é a modelagem de veículo elétrico, tá? Então, aqui você tem a modelagem do veículo elétrico e, em seguida, a gente vai explorar aí, tá? A configuração, né? Blocos básicos ali, constituído pela ISO 262 e EC 61508, tá? O ciclo de direção, baseado aí em velocidade de referência, tá? E aqui então você tem o cenário tanto do ambiente, tá? Referência do HMI e controlador, tá? E aqui você tem o consumo energético do veículo, tá? Mais importante do que esses blocos padrões que a qualquer momento vocês vão ter acesso para linkar a esse modelo, é justamente o que está dentro deste veículo elétrico, né? Que é a grande proposta que nos traz aqui, né? Como já conhecemos cada elemento, a gente vai começar justamente num dos elementos mais importantes. Todos são, mas o mais importante aí é que um veículo elétrico tem a sua bateria ali de corrente contínua. Então, destaque aqui a bateria, né? Então, tá aqui o modelo de uma bateria aí de 12 volts para um veículo. Essa bateria contém um sensor justamente para ver se está carregada, se está descarregada, qual que é a autonomia dela. Então, você tem um padrão, tem um volume de trocador, tá? Que é feito pelo Synscape térmico ali, que te mostra todas as configurações, tá? Número de portas aí, né? E outras. Aqui você tem a configuração do trocador, tá? Conectado aí com a bateria. Esse trocador tem um subsistema e nesse subsistema contém toda a demanda, toda a modelagem de um trocador tradicional. Aqui o controle de corrente e aqui a massa térmica, tá? E aqui o volume do trocador, tá? Configuração básica e tradicional de um trocador aí, tá? Aqui os demais blocos, né? Tem aí a configuração então já determinada, relação entre voltagem, o controlador de corrente, tá? Aqui o carregador, que como que se faz então um carregador aí, né?
CC e CV. Esse carregador tem pontos específicos aqui, estão todos padronizados aqui, tá? E os demais blocos, também padrão. Então, você pode alterar os parâmetros do carregador se você achar conveniente ali. Então, tá aqui tudo disponível para você poder fazer a troca do carregador, tá? O HVAC, você tem o controle de corrente, controle de tensão. Aqui a parte da cabina, ali, a planta da cabina aqui superdimensionada, o cooler, que é o sistema de resfriamento, né? Então, quando se fala aí de bloco HVAC, ele pode ser um bloco de resfriamento que atua diretamente no motor ou que atua diretamente na cabina. Tá? Ah, o carro elétrico, como é que eu faço para modelar um ar-condicionado na cabine do carro, cara? Então, HVAC segue como referência. Como é que eu faço para fazer um sistema térmico ali para o motor? E dois, HVAC pode seguir aí como referência, tá? O DC, que é o conversor aqui, já está modelado esse conversor, tá? Uma junção intrínseca e elétrica do conversor e o sistema de resfriamento também, tá? E aqui eu tenho o driveline, né, que envolve aí a parte de direção das rodas, ou seja, tudo que está sendo refletido no volante, para onde vai esse efeito? Vai na roda que está no solo, direita, esquerda, continua reta e por aí vai, reto, né, e por aí vai. Então, o driveline, baseado no sistema de direção e refletido nas rodas, tem as rodas dianteiras, frontal aqui, né, roda frontal, roda traseira ali, né? E aqui as demais, e aqui o corpo do veículo, né? Como se você estivesse enxergando o veículo frontal dessa forma aqui, tá? Então tem as rodas, quatro rodas aqui, e o corpo do veículo. Corpo do veículo, ação normal, a ação aí de força, velocidade e ângulo. E aqui, então, o tipo de pneu, ele é baseado num tipo de pneu com ABS, né? Que é o freio ABS ali, tá? Então, cada roda tem os parâmetros, você pode estar alterando qual que é o raio vertical da roda, são 3.000 newton, mas você pode estar alterando unidade, valores, tranquilamente. Mas os valores que estão aqui são valores padrão, globais e realísticos, tá? Então tá mesmo em newton e não em libra-força, mas você pode estar alterando aí para a questão de estudo, tá? Então o freio ABS também aqui foi configurado, aí qual que é o raio desse freio, qual que é o cilindro, número aí de pontos que permitem o freio, onde está sendo atuado o freio, 2 pontos que estão sendo atuados aí da roda. Você pode alterar para 4, 5 e vendo se a precisão é melhor ou pior também, tá? E aqui o motor frontal, o que tem no motor frontal? Você tem aí todo aspecto de modelagem dessa planta do motor principal, função de transferência e outros, tá? Aqui o radiador, como é que é modelado o radiador? Você tem aqui os parâmetros do radiador, aqui as propriedades do ar, então tem um bloco aqui já pronto de propriedades do ar do radiador e você pode estar alterando aí se o vetor de entalpia, né, trocador de calor, valor mínimo, máximo e por aí vai, tá? Enfim, essa é a modelagem de um veículo elétrico, tá? E sobre o Simulink Test, né, que foi destacado aí anteriormente, tá? Uma das formas básicas sem usar o Simulink Test é você ver esse diagnóstico de simulação, tá? Então, esse veículo elétrico foi simulado sem erro algum, tá? Já é uma forma de confirmar que a sua conexão entre os blocos está ok. E a outra opção é essa do Simulink Test, quando você está com a intenção de validar um produto crítico, que é um veículo elétrico, por exemplo, um código embarcado, e você usar aí o Simulink Test, justamente para permitir fazer verificação e validação do seu modelo, né? E aí você começa com o teste harness, tá? Então esses condutores aí começam a ter uma especificação mais próxima à realidade, tá? Essa é uma ferramenta que vocês podem estar utilizando aí como recurso a mais, tá? Uh, Também mostrando, né, sobre a geração de código, que foi comentado ali, eu não tive a oportunidade de responder. Aqui é o código embarcado para C e C++, tá? Então, hardware da DSpace, por exemplo, o hardware aí da Speed Gold e outros, né, mais ou menos complexos, né?
Você pode estar utilizando o embedded code para embarcar esse código, por exemplo. E lembrando que toda a configuração aqui tem que estar de acordo para você conseguir gerar o seu código, tá? Então, Kickstart aqui para gerar o código, tá? E aí você vai fazer a geração do seu código normalmente. Existem outros tipos de codificadores que você pode estar utilizando, tá? Então tem o Embedded Coder para hardwares complexos, tem o Simulink para C e C++ para hardware menos complexo, Raspberry, Arduino e outros, o HDL Coder, hardware da SpeedGold, por exemplo, né? Que preferem usar IFPGA, ESC, SOX, e também aqui para PLC, tá? Então, para PLC aí, baseado na IEC 61, é 131/3, que é o texto estruturado ou linguagem leve, tá? O, bom, vamos voltar aí na apresentação. Tem a parte de integração e teste de hardware em Deru e geração de código embarcado, que eu já mostrei a parte de geração de código embarcado, e a parte de ajustes e targets de simulação, né? Então, para você validar isso no hardware, você precisa fazer uma configuração. E essas configurações são encontradas dentro das configurações do Simulink. Tem o solver, que te permite você escolher a tua forma de você simular. A gente sabe que por trás dos diagramas de blocos, que são aqueles blocos do Simulink mostrado ali, né, do resfriador, da bateria, né, do drive ali dianteiro e traseiro aplicado em cada roda, né, tem uma equação matemática. Então você seleciona qual tipo de solução que você quer que resolva a forma de simulação, né? Essa é a função do solver aí, né? Tem também o hardware implementation para você ver, para indicar qual target você quer proporcionar esse código embarcado ali, se é da Intel, Raspberry, Arduino, DSpace, enfim, por aí vai, tá? Qual é o tipo de dispositivo ali, se é 64 bits, 32 bits e por aí vai, tá? Tem também a parte do Simulation Target, que você escolhe a aceleração de GPU ou não, e o tipo de linguagem, se o seu hardware tiver esses detalhes, né, esses recursos. E você também tem a parte de geração de código, se você quer apenas gerar código ou você quer gerar um pacote do código com artefatos. Quando eu falo um pacote de código com artefatos, vem o código, vem o datasheet, vem aí um semi-instalador executável, né? Então você gera ali um com DLL, né? Gera um conjunto de pacote de códigos embarcado, ou apenas só o código, né? Você tem essas duas opções. E o target file é você escolher que esse modelo do meu hardware TLC ou por exemplo, AutoSAR e por aí vai, né? HDL, referência de Hardware Descripted Language para geração de código, se é um Verilog ou se é um tipo de linguagem VHDL, você pode estar selecionando também. E aí você tem um menu principal que também é baseado na parte de integração de hardware in the loop, geração de código ou ajustes de target, que é o tipo de simulação. Esse tipo de simulação do seu modelo, que é uma simulação normal, uma acelerada, uma rápida, né, mais rápida ainda, né? Aí você pode estar escolhendo. Qual que é a melhor calequela, né, para você fazer? Dependendo do seu modelo, né? Sempre eu vou indicar normal para qualquer tipo de projeto, para validar com a maior precisão possível, sempre é normal, tá? Mas quando o projeto é grande, você precisa de uma forma de aceleração rápida também. Existe um comando no MATLAB que se chama tick-tock, tá? A partir dele eu executo normal e eu vejo quanto tempo de simulação foi executada, ou através do Simulink também, na aba Debug, Diagnostic, te mostra o tempo de simulação, simulo novamente com o acelerador e aí eu vejo também o tempo de simulação e eu escolho se eu estou procurando precisão ou se estou procurando rapidez ao simular, né? Então é um texto que você pode estar fazendo aí tranquilamente, sem problema algum. E aqui é o tempo de simulação, tá? Existe sim documentação para tempo de simulação para cada projeto, já indicado, já validado, e também você pode fazer aí o teste, já que um software está em suas mãos e você pode estar utilizando, né? Então, vamos lá mostrar como que ficaria aqui, então, no Simulink, né? Então, em simulação, ou seja, modelagem melhor, ou Ctrl E diretamente, tá? Eu não sou muito fã de comando, tá? Eu gosto de olhar, ir lá e clicar, né? Enfim, mas para quem
gosta muito de comando, Ctrl E, já vai ter acesso às configurações, tá? E aqui, então, é a relação de configuração para validar um hardware in the looper. Solver, como eu já expliquei, que é o nosso solucionador. Por exemplo, eu venho aqui, escolho para esse modelo, eu quero que ele simule um fixed state ou variable state. Tá? Tudo vai depender da representação gráfica que você vai ter, se é isso que você quer tá, atender ou não. E aqui é o tipo. Então, aquela ordem, falar, poxa, mas o que esse solver faz? Ele falou tipo de resolução, né? Resumindo, para resolver equações, você precisa de equações diferenciais, né, de primeiro, segundo, terceiro graus, né? Então, onde vem equações diferenciais 23, 45, discreto ou automático, ou stiff, se for um corpo rígido, e por aí vai, né? Como eu estou usando o componente Simscape, driveline, Simscape elétrico, Simscape fluidos para fazer a parte aí então de resfriamento aí, né, configuração de resfriamento do motor elétrico, eu vou usar o solver para Simscape, tá? Poderia usar o D23? Poderia, mas ver se o tempo de simulação não é tão lento e está apresentar a mesma precisão de resolução. Ou seja, como por trás do diagrama de bloco tem equação matemática, eu já tenho um solver, um Simulink que me permite escolher qual tipo de solucionador é adequado para o modelo. Se eu colocar um que não seja adequado, fique tranquilo que o próprio Simulink vai te sinalizar que não é adequado o tipo de solver e vai te sugerir para pegar o solver adequado, né? Então, simplesmente é incrível. Hardware Implementation, aqui a implementação do hardware, aqui eu vou escolher o tipo de hardware, se é ARM da Cortex, se é da Terra, se é um Arduino, tá? Se é um SP32, se é um TI da Delphin, se é Xilinx e outros, tá? Normalmente, quando você conecta o seu hardware aqui no MATLAB, né, que eu vou arriscar aí dizendo que não temos mais de 500 hardwares compatíveis com MATLAB Simulink, ele já conecta aqui automático, tá? Então, você não vai precisar fazer a configuração que automaticamente já vem o tipo de hardware ali, né? Mas segue a lista aí para você ter uma ideia, tá? Foram poucas listas aqui que foram selecionadas, né? Até para não deixar a visualização tão densa do software, mas são muito mais do que isso, tá? E aqui você escolhe o target file, que eu já vou mostrar aí, e o tipo, se é da Intel, se é da Infineon, Freescale, ASIC ou FPGA, se é da Texas Instruments, ST Microelectronics e por aí vai, NXP, né? Da Apple também, tá? Então, super tranquilo aqui para você fazer a integração e aqui você escolhe o tipo, se ele é 32 bits, 64 bits, é Windows, Linux ou Mac, tá? Então, segue aí a configuração. O target é direcionado aí para GPU. Se o seu hardware tem configuração de GPU para C, C++, você pode estar aí configurando normalmente, tá? Geração de código, você pode escolher gerar apenas código ou gerar aquele artefatos que eu já, né, até destaquei aí, código C, C++, DLL, o executável desse código, né? Então, você tem aí praticamente a geração de um outro software aí para você reproduzir externamente ou internamente, aproveitar o código C, C++ e por aí vai, tá? São essas opções. O tipo de linguagem você seleciona, C, C++, se é baseado na ISO C99 ou na 89 da ANSI, tá? Então, se é ISO, deixa ISO, se é ANSI, você seleciona ANSI, tá? E se for um hardware com configuração, hardware in the loop com configuração HDL, Code Generation, você escolhe o tipo de linguagem, se é Verilog, que ele aceita, ou se é VHDL ou System Verilog. E aqui o tipo de geração, né? Aqui você vai escolhendo o tipo de geração, se é o modelo todo, se é só a parte do controlador do BMS. Então, todas essas etapas que estão aqui descritas é do modelo que a gente está trabalhando aqui, tá? Então, só vou mostrar aqui, por exemplo, tá? No meu hardware in the loop, eu quero validar só a parte de BMS. Então, vou colocar só a parte da bateria de BMS. Eu quero validar só a parte ali, por exemplo, do motor E2, tá? Que está na roda dianteira ali, traseira, que permite o movimento da esquerda para a direita. Um driver nas rodas ali, né? No entre-eixo que reflete nas rodas. Então, venho aqui e valido só o M2, tá? A entrada ou a saída. Então, como é um projeto para hardware in the loop, eu quero validar tudo, eu vou escolher o modelo como um todo, tá? Mas você pode estar validando só por partes, caso você acha conveniente. Então,
A geração de código ela não é baseada somente no modelo como um todo. Você pode falar, olha, eu quero só o código do BMS, que é o Better Managed System. Olha, quero o código só do motor, que é o driver da roda traseira. Quero só da roda dianteira e por aí vai, tá? Ou de todo o modelo ou por partes também. Esse é o grande diferencial aí do nosso software. Os componentes Inkscape, você pode fazer aqui outras atualizações, Inkscape Multiboard, caso tenha ali, né? Trazer desenho mecânico em forma de CAD ali e por aí vai, tá? Esse é o recurso aí disponível, então, para justamente você fazer integração em teste hardware de loop para geração de código embarcado, tá? Ó, bom, vamos seguir então com produtos e toolboxes para integração e teste hardware in the loop, geração de código, MATLAB Coder, Embedded Coder, HDL Coder, HDL Verifier, Fixed Point Designer e GPU Coder. Esses codificadores te permitem validar integralmente aí hardwares ou testes hardware in the loop, tá? Que é nada mais do que você ter o código embarcado já configurado ali para levar no seu hardware, da Space, Speed Gold, Rapisbel, National Instrument, né, entre outros, tá? Quatro, aqui então, essas toolboxes estão disponíveis nas versões 2025A também, 2025B, tá? Quem tiver essas versões já tem todos esses tipos de codificadores ali, tá? Quatro pontos ali, ou quatro tópico, é otimização de eficiência energética e validação de modelos, tá? Então, existem várias formas de você fazer otimização de eficiência. Por script, dentro do Simulink, né, que é a configuração mais easy, mais fácil, já está lá, você só seleciona, tá? Do veículo, ou também você pode estar atribuindo diretamente nos blocos esse tipo de configuração, tá? O que é a otimização da eficiência energética? Como expliquei, a eficiência energética é tudo que é transmitido para a bateria, por exemplo, você carrega a bateria, e a bateria no painel ali, através do state flow, faz a lógica para te mostrar a autonomia, a temperatura, se está carregado 100% ou não, quantos km, que é a autonomia, quantos km vai andar ainda, né? Então, todos esses parâmetros são baseados em eficiência energética. Vem o aspecto do motor também, né? O motor elétrico se está funcionando de acordo ou não, temperatura do óleo, enfim, peso do veículo, né? Todos esses aspectos são eficiência energética, o que o veículo tem e o que ele consegue aí fornecer, né? E a forma mais simples de ver isso é através de um gráfico, tá? Mais especificamente, eu vou mostrar aí, então, como que você pode estar fazendo otimização do seu modelo. Existem várias formas, tá? E eu vou mostrar aí como que você pode estar fazendo otimização do modelo. Existem duas toolboxes que podem auxiliar a otimização de modelo, e uma delas é a Optimization Toolbox, outra é a Global Optimization Toolbox, tá? Resumindo, imagine que dentro do Simulink você tem 1 milhão de números. Como que você consegue enxergar esse 1 milhão de números no Simulink? Eu consigo fazer uma otimização desses números para representá-los todos, tá? Não estou ocultando, é uma otimização para quê? Para que você consiga ver esse 1 milhão de números dentro da sua tela, tá? Aí com o Simulink. Um aspecto para entendermos bem o conceito básico de otimização, tá? Outro conceito de otimização é, por exemplo, o código gerado, né? Se num código gerado você tem 50 linhas falando do parâmetro A no código gerado, você pode fazer aí então uma otimização dessas 50 linhas colocando em 4 ou 5 representação, tá? Então, matematicamente, eu vou dar um exemplo aí que é distribuição, né? Distribuição. Então, 3 vezes x, abre parênteses 1, né? Então, você faz essa distribuição e vai ter a representação do valor. Mas essa representação do valor não é diferente da distribuição. Um exemplo de otimização, para justamente a gente entender, né? Então, essa é a ideia, é otimizar esses pontos e trazer aí para você poder enxergar aí com mais clareza também. Optimization Toolbox você tem referência de número, raiz quadrática, ponto alto, ponto máximo, ponto mínimo, né? Então você consegue trazer todos aqueles 1.000 pontos do código gerado para você ver onde eles estão sendo atuados localmente
ali, né? Partes que estão sendo restritas, que não estão sendo restritas. Aí, começa uma bateria, você vai ter a carga total e a predição do quanto vai andar. Mas se você juntar várias baterias em série ou em paralelo, aí você vai ter um gráfico da temperatura da bateria maior, né? Muito semelhante a esse de várias baterias. Então, você pode estar usando esses toolboxes para fazer otimização de eficiência energética e validação dos modelos de sistemas de bateria ou especificamente integrados a veículo elétrico, tá? Então, Mariana, até aqui tranquilo? Alguma dúvida aí do pessoal? Podemos seguir? Tá tranquilo, só tem uma pergunta do José Rodolfo, perguntando se tem bloco da frenagem regenerativa. Sim, sim. Tem bloco aí da frenagem regenerativa já pronto, que você pode adaptar no seu modelo tranquilamente. E você pode sugerir uma equação dessa frenagem regenerativa do veículo também, tá? Tranquilamente. Certinho, Aqui, pode então, colocar. no Ctrl E, ou em Modeling e Model Settings, aqui a forma fácil de encontrar tipos de otimização é justamente você escrever Optimization aqui, tá? Ops, ou as iniciais aí já nos permitem até. Ver se encontramos aqui. Aqui, tá. Aí digita aí Optimization, ou termina como um todo, tá? Ou suas iniciais aí, você já vai ter várias formas de otimização, tá? Você pode otimizar o seu modelo a partir aí do target de simulação, tá? Nível de compilação, você pode estar otimizando. Você pode estar otimizando a partir se o seu hardware tem referência de GPU, então você pode estar otimizando a parte de otimização de código, a dinâmica de memória alocada, tendência de memória alocada da sua GPU, você pode estar alterando, ou stake size, que é o tamanho aí por cada tendência da GPU. Na geração de código, você pode estar otimizando o nível de geração de código. Então, para ECU, que é Electronic Central Unit, que é aquela central eletrônica, né, lógica que faz aí o carro, o veículo como um todo pensar de forma eletrônica, né? Tem a parte de geração de código, você pode estar customizando flags e entre outros, tá? Na própria geração de código, você pode estar otimizando os parâmetros, o comportamento dos parâmetros, ou fazer configuração de que permite você fazer edição do código ou não permitir fazer edição de código, que é o tunable e inline, tá? E outras aqui, né? Vamos dar um exemplo diferente. Então, você vê que a palavra-chave está aqui de otimização e eu tenho várias formas de otimizar. Então, basta você perceber que eu quero otimizar no código, ó, eu quero otimizar na configuração de simulação mesmo. E por aí vai, você vai estar escolhendo aqui. Se o hardware for HDL, não GPU, refletido, você pode estar vendo o tempo de atraso do pipeline da RAM aqui para fazer otimização. Pode estar a remover portas que não estão sendo usadas no código, que não fazem diferença no hardware, ele vai te sugerir, tá? É, aqui no HDL, vamos ver mais outra configuração aqui no HDL, tá? O tempo de ciclo, você pode estar aqui, e a conversão de amostragem de tempo ativa da estrutura hardware de script language, tá? Do HDL, tá? E para aqueles pontos flutuantes também você pode estar fazendo aí otimização. Se for uma função que está dentro do MATLAB ali, usando o MATLAB Function, você pode vir e também fazer aí então a otimização. No final é você otimizar algum ponto usando Optimization Toolbox, Design Optimization Toolbox, que são toolboxes de otimização, né, de pontos, aí tanto a parte de relevo, tanto a parte aí de números, né, médio, raiz quadrada, enfim, tudo que está inserido aí no seu modelo, para que no final você tenha uma representação gráfica como essa, tá? E você consiga otimizar e verificar os 1 milhão de pontos que você quer, que estão saindo aí da velocidade do carro, do consumo da bateria e outros, tá? Então aqui é o estado da bateria, a saúde, a tensão, a corrente e a temperatura, a distância a ser percorrida, a energia aí ou a distância, né, máxima,
né? E aqui é a estimativa aí da bateria relacionada ao deslocamento, tá? Então, são alguns exemplos que eu trago aí de otimização também, tá? E lembrando, pessoal, que aqui você pode estar selecionando ele normal, tá? Esse é um dashboard do Simulink, tá? Ligando on, off e por aí vai, tá? Então, só para ficar claro. Casos de sucesso, tem mais de 28 casos de sucessos ali, né? Usando aí a modelagem de veículo elétrico, ou seja, Battery Electrical Vehicle, que são veículos 100% elétricos, tá? Então, vocês podem estar explorando aí esses casos de sucesso, né? Que já estão aí, vocês vão ter acesso também a esse link, tá? Então, são vários casos de sucesso que você tem aqui de veículos elétricos distribuídos ali, para vocês poderem então tirar o maior proveito aí dessas ferramentas aí, que é o Synscape elétrico, Synscape aí é Better, tá? E entre outras, tá? Indústrias como CNH Industrial, que usam as nossas ferramentas aí, a própria Toyota, né? Scania, né? Entre outras aí, tá? A própria DAF usa nossas ferramentas, MATLAB Simulink e outras, tá? Bom, era isso que eu queria apresentar sobre o webinar. Espero que tenha feito a tamanha diferença nessa manhã de quinta-feira. E aqui nossos clientes, Embraer, Boeing, que vocês conhecem ali, Tascania, Marco Polo, a GCO, a própria Toyota, BYD, a Stellantis, Mercedes, né, Itaú, o Neste, o TFPR, minha universidade, onde eu pude fazer o mestrado e doutorado, o FMG Senai, a Vale, Samsung, Anatel, a Raizen, Zentec, Petrobras, né? E lembrando que também a OpenCAD tem uma parte de serviços que pode estar desenvolvendo o produto para vocês, integrando esses produtos pronto ali com a nossa ferramenta MATLAB Simulink, tá? Obrigado, e era isso. Pessoal, a gente agradece Alguma... a participação de vocês. Kale, tem algumas perguntas aqui. Tem um Sim, comentário e uma pergunta, e aí você prefere responder aqui ou por e-mail, levando em conta que o nosso tempo está apertado aí? tá verdade. Aproveito responder, vai. Então vamos lá. O Francisco, ele comentou que as simulações são apenas do funcionamento interno, é, e que em veículos convencionais a combustão para simular o teste de pista seria muito interessante. Perfeito. Hoje aqui tem indústrias que eu não vou citar o nome por causa de NDA, que é nada mais do que projetos sigilosos, tá? Tem várias indústrias brasileiras que usam as nossas ferramentas para excluir teste de veículos em pista para deixar de pagar e fazer dentro do MATLAB e Simulink com todas as normas possíveis. É possível sim você fazer um cenário de simulação tanto para veículo elétrico, tanto para veículo de combustão interna. Lembrando que todos esses blocos que eu mostrei aqui é o padrão da indústria automobilística, baseado na ISO 262 e EC 61508. É isso que eu quero deixar claro aqui, tá? A Juliana perguntou se existe um banco de dados com configurações e parâmetros para carros reais, tipo exemplos de aplicações reais para imputar no modelo. Sim, existe, e dependendo da montadora, se você requisitar um e-mail para eles, eles te enviam um manual que tem toda a configuração. Até se você pegar um manual de um veículo aí, 0 km, e não só de que tem um veículo manual, tem que ter todas essas informações: peso, o ângulo da roda, o comprimento do veículo, e aí você aproveita pegar esses parâmetros e você trazer aqui dentro do MATLAB Simulink. E se você solicitar até no Google, provavelmente você encontra uma planilha com configurações de modelagem de um veículo real. Pode pegar essa planilha Excel, .csv ou XLS e trazer dentro do MATLAB e aí você até fazer um aplicativo para ele te mostrar ali todos os parâmetros ali, tá? Faz equações de força, de acordo com a massa e aceleração, ele te mostra o gráfico como ficou e você pode modelar um veículo do zero a partir com esses dados. A partir dos dados você consegue modelar no Simulink também, tá? Ela respondeu, mas parâmetros de máquina elétrica não são necessárias? Parâmetros de máquinas elétricas, estamos a falar de driver ou estamos a falar de powertrain no geral? Tamanho de roda no geral. Se for máquina, né, Ela disse powertrain. powertrain. Tá, um powertrain, eu tenho documentação completa de como você pode modelar, até os dados que você pode usar, tá? Dependendo que o powertrain, dependendo da indústria,
tá? Eu vou dar um exemplo dos veículos 4x4 ou four-wheel drive, né? Que é o 4x4. Os veículos com tração dianteira têm um parâmetro, um torque diferente, mais potente, tá? Os veículos que não têm aí da tração dianteira, eles têm um torque reduzido. Então, pode mudar essa configuração só de número, mas o padrão, a forma de modelar é a mesma, tá? E pode mandar um e-mail que eu te mostro esse modelo de powertrain, todas as métricas tradicionalíssimas aí que grande parte das indústrias utilizam para validar veículo elétrico e também motor de combustão interna. Bom, acho que é isso. Acho que o pessoal conseguiu tirar todas as dúvidas. A gente agradece muito a participação de vocês, as perguntas foram muito interessantes. E vou pedir para vocês ficarem por dentro dos nossos próximos eventos, que tem até um QR Code aí na tela para vocês se inscreverem nos próximos. Mais uma vez a gente agradece a participação e até a próxima. Muito obrigado, Obrigada, pessoal. Sempre um Carla. prazer. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Aguardo o vosso e-mail.